Estamos gravando. Aqui reunidos novamente, um evento que foi realizado, né, que está sendo realizado pela USE, Intermunicipal de Jundiaí, que tem o intuito de trabalhar já, esse evento já é um resultado de uma sequência de eventos anteriores, onde a conscientização para o mês de setembro, que é o mês da valorização da vida, né? Também tivemos aí a capacitação de evangelizadores, e hoje nós trazemos esse outro ponto tão importante, né? Então, isso porque os desafios que nós estamos vivenciando nesses tempos, né, tem feito emergir em nós todas as emoções mais intensas possíveis, né? Estamos em tempos tão difíceis, marcados não só pelas incertezas, mas o medo, a ansiedade, o desespero, a raiva, a tristeza. E diante desses momentos turbulentos, nós somos convidados a acolher, né, aqueles que nos procuram, trazendo as suas angústias, frente muitas vezes ao estado de luto que estão vivenciando. E essas são marcas, essas perdas, né, que são marcas desse período. Nós estamos experimentando o luto por várias situações, né? A perda de um ente querido, a perda do convívio social, de um emprego, enfim, de tantas situações, como se nós estivéssemos nos despedindo de uma vida que nós conhecíamos, estamos numa outra realidade, nos preparando agora para o próximo passo, né? Que é essa retomada da nossa vida, o que as pessoas costumam dizer, né? Costumamos dizer, o novo normal. Então, é importante falar, né? E quando sermos procurados por essas pessoas, saber ouvir, né? Sem julgamentos, com o acolhimento que é devido e próprio. E esse saber ouvir, né? É essa capacidade que nós vamos ter que melhorar e aprimorar cada vez mais, porque essa é a nossa realidade, né? Então, hoje nós trouxemos esse tema tão importante. Aqui conosco está o José Beck, que também é da USE, aqui representando a USE, que eu vou pedir a ele que faça a apresentação da nossa palestrante de hoje, a Cris Mascarinhas. Muito obrigada, pessoal. Vamos, uma ótima palestra para todos nós. Olha, a Cris, nós conhecemos a Cris aqui do Grupo NEP Brasil, me parece, você nos corrige aí, Cris é coordenadora do Grupo NEP Brasil, né? Tem já aí quase 100, não sei se já chegou a 100 núcleos de estudos, né? Desse tipo, e está ligada também à Federação Espírita do Pernambuco. O pessoal sempre fala, viu, Cris? E eu vou falar também do sotaque. Pelo sotaque, nós vamos ver que a Cris vai nos lembrar lá, de uma forma bem gostosa, bem delicada, lá o sotaque dos nossos irmãos lá do Nordeste, né? E temos o que nós conhecemos da Cris, que ela está bastante atuante no movimento, né? E pedimos, então, para Jesus e seus mensageiros abençoar seu trabalho. Cris, aqui ficou, eu vi que você também trabalha de com um projeto chamado Escutatória, quer dizer, que é o tema também de hoje, né? Então, se você puder nos dar um alôzinho sobre o que seria esse projeto Escutatória, quer dizer, ele é mais abrangente que essa simples palestra de hoje, essa apresentação de hoje, né? Isso. Boa tarde a todos, né? Agradecendo a USE por essa iniciativa tão importante, né? Me toca muito, porque realmente eu faço parte, eu sou uma das coordenadoras do projeto Escutatória. Ele tem 2 anos, nasceu aqui em Pernambuco, mas inspirado num grupo de filósofos aí na Avenida Paulista, em São Paulo. E eles sentados assim na Avenida Paulista, com suas cadeirinhas, e eles tocavam violão e recebiam pessoas que queriam conversar. Era isso. Então, a gente perguntou se podia trazer para cá, ele disse que sim. É um projeto que tem como objetivo realmente a prevenção ao suicídio, porque falar é a melhor solução, realmente. Nossa patronessa Maria de Nazaré não poderia deixar de ser, né, com a Legião dos Servos dela,
Nossa Mãe Santíssima. E nós fazemos isso, nós vamos inclusive retornar agora dia 12 às ruas, por conta da situação que já está mais controlada, levamos nossas cadeirinhas para as praças públicas e conversamos com as pessoas, todas as pessoas. Senta o empresário, senta o carroceiro, né? A gente tem abraçadores, eles ficam em pé, porque às vezes a pessoa não quer sentar, fica intimidada. Mas aí aborda um abraçador, pergunta o que é, e ele tem um atendimento ali mesmo, em pé, o acolhimento, é uma escuta, é feito uma escuta, né? Então, o projeto funciona assim. Com a pandemia, nós começamos a fazer lives todas as quartas na FEB TV e na TV7, que é Projeto Escutatório Escuta. Então, trazemos temas que a gente escuta na rua, com convidados, né? Todas as quartas, às 18h30. E também fizemos uma parceria com a SOS Preces, que é uma instituição que tem parceria com vários centros. Então, digamos, um centro de vocês que não tem uma estrutura para fazer um atendimento fraterno por telefone, eles têm essa estrutura. A gente não tinha. A gente tinha o conhecimento, mas não tinha a estrutura. Então, hoje o projeto escutatório atende de domingo a domingo, 24 horas, por telefone. O serviço da gente é muito parecido, o que se aproxima mais é o CVV, se eu pudesse, assim, para ter uma ideia. Muito parecido, é similar. Eles treinaram a gente treinou eles, e foi interessante, como parecia que estava falando da mesma coisa. Foi maravilha. Obrigada pela oportunidade de divulgar o projeto, né? E falar um pouquinho mais e dizer assim que eu estou muito feliz de estar aqui, porque o tema me toca direto no coração, né? Quando eu vi o tema, nossa. Então, e sei da importância e sei da eficácia, né? Então, é um prazer, uma honra estar aqui com vocês e uma alegria de poder compartilhando e disseminando mais, né? Essa coisa tão simples que é ouvir. Isso, é como você fala mesmo, né, Cris? Falar é a melhor solução. Então, melhor do que esse espaço para falar da escutatória, também da importância, como projetos como esse que você nos trouxe, nos apresentou, parabenizo desde já, né, pela iniciativa de vocês, de executar um projeto tão importante e no meio em que essas pessoas estão, né? Então, são as casas espíritas indo para onde estão essas pessoas, e isso é importante. A parte das suas portas, né, para acolher esses irmãos que precisam, às vezes, de uma palavra, às vezes do silêncio, né? Sim. Porque o silêncio também é uma fala, né? E tem, viu? Tem escuta silenciosa. Então, bora falar um pouquinho sobre a escutatória. Muito bom. É com você, Cris. Fique à vontade. O espaço é seu. Obrigada, querida Jussânia, Beck, Pedro, pela recepção, pelo acolhimento, né? Amigos que estão aqui conosco, já estou vendo alguns. Eu quero começar falando justamente desse Setembro Amarelo, né? Que começou desde 2003, em prevenção ao suicídio. Por que amarelo, né? Não sei se vocês conhecem a história, mas um jovem de apenas 17 anos, chamado Mike, lá nos Estados Unidos, ele tinha um Ford 68 e ele pintou de amarelo. Era uma cor que ele gostava muito, era um passatempo para ele. Esse jovem teve uma desilusão amorosa, brigou com a namoradinha e ele cometeu o suicídio por conta disso. Ele deixou um bilhete para os pais, dizendo que não se preocupassem, que eles não tinham feito nada de errado, que eles não tinham culpa, porque é uma característica da família desenvolver um sentimento de culpa quando tem um caso de suicídio na família, né? E ele diz o seguinte, que ia cometer o suicídio porque não sabia pedir ajuda. Ou seja, ele não sabia falar e não conseguia lidar com essa questão do término do namoro, né? Então, aí a gente já chama atenção para uma coisa, que é quando a gente está sentindo uma dor física, a gente não vai no médico, está com a dor no joelho, vai no ortopedista. Então, se a gente está com a dor emocional, a gente precisa procurar também um médico, precisa procurar um especialista, né? A escuta, ela não tira essa questão da medicina, né? Então, muita gente diz assim, mas será que falar é um tabu isso? Será que falar de suicídio não vai estimular, né? Não vai fazer, às vezes, com que a pessoa que não estava pensando nisso desperte? Aí a gente pensa de outras situações, como AIDS, como o câncer, né? Que o poder da mídia para o bem, que antigamente teve uma época em que vangloriou realmente o suicídio. Era
nossa, era uma atitude de coragem você cometer um suicídio. Teve uma época, né, era muito divulgado, né, quando acontecia um caso, mas não, essa comunicação foi mudando, né, foi partindo para a valorização da vida, até a comunicação, né, em vez de falar de suicídio, mas falar da valorização da vida. E esses assuntos precisam ir à tona porque para esclarecer, né, é a verdade que liberta a gente. Então, isso é uma questão de saúde mental no Brasil, no mundo. Nós temos a cada 45 segundos aqui no Brasil um caso, né, de suicídio, e no mundo 10, é muita coisa, né? Então, o que foi que aconteceu com esse rapazinho? No enterro dele, os pais distribuíram um cartãozinho com fita amarela, que era a cor do Mustang que ele tanto gostava, né? E dizia assim, se você está pensando em suicídio, entregue esse cartão. No cartão dele, tinha dizendo justamente isso, preciso falar, estou pedindo ajuda, algo desse tipo, era uma maneira de pedir ajuda às pessoas, né? Então, nós estamos, na realidade, né, além dessa pandemia, nós temos uma pandemia já silenciosa. Se a gente for pensar em termos de proporções, né? É um problema de saúde pública, né? A OMS, ela reconhece isso, tem esforços, né, na doutrina espírita, por exemplo, com algumas diretrizes sobre o assunto. Então, o objetivo maior é a gente ajudar, auxiliar as pessoas a se autoanalisarem, a perceber nelas mesmas, mas também identificar no outro se há alguma situação de risco e acolher, né? Atuar na prevenção e na pós-venção. A família sofre muito, então também é importante cuidar dessa família que teve um caso de suicídio, né? Tanto quanto a prevenção. E a doutrina espírita, nesse sentido, sai muito à frente quando ela esclarece sobre a imortalidade, a pluralidade das vidas, a lei de causa e efeito, porque imagina como não seria difícil, e como é difícil para uma família que às vezes se depara com uma criança de 7 ou 8 anos que não vê sentido na vida. Ela não quer mais viver. É muito difícil entender isso se você não tem o esclarecimento da doutrina espírita, né? Aí a gente lembra que nesse momento de transição, uma mensagem lá de Obras Póstumas, no capítulo 27, que fala a regeneração da humanidade, de Kardec, fala assim, ó, os suicídios se multiplicarão em proporções inauditas, até entre as crianças. Ele já dizia, a loucura jamais terá atingido tão grande quantidade de homens, que antes mesmo de morrerem, estarão riscados do número dos vivos. Olha só, parece até que a gente voltou lá para aquele tempo de Jesus em que as pessoas que tinham hanseníase eram riscadas do livro da vida, iam para o livro da morte, né? Mas ele quer dizer o que aqui? As pessoas que vão estar respirando, mas internamente mortas. A alma sem perspectiva, sem vida, sem alegria, né? Lá no livro No Rumo, do Mundo de Regeneração, de Manuel Filomeno de Miranda, né, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco, tem um alerta importante. Existe um trabalho, obviamente, contra a instalação do mundo de regeneração. É óbvio, nós sabemos, né? Contra o Cristo, contra o Evangelho. Onde é que eles atacam e têm sucesso? O principal alvo deles é nos relacionamentos. Então, a gente anda com obsessões, eles estão desenvolvendo técnicas diferentes de obsessões, porque as obsessões estão sendo coletivas, né? A gente desenvolve uma irritação, desentendimentos. Então, como é que a gente pode começar a resolver isso? Alteridade, reconhecer que o outro existe, escutar, ver o outro, né? E saber que ele tem direito, que ele tem sentimentos, que ele tem motivações. O outro existe. Né? Então, a paciência que a gente tem que desenvolver nessa época, nos relacionamentos, é com o outro. E a gente tem que começar a pacificar, né? Que é a ciência da paz. Uma primeira pergunta que a gente pode se fazer, é normal pensar em suicídio? É normal se desinteressar da vida? Porque a gente tem um instinto de preservação, né? Ou é normal deixar-se morrer
não se cuidar, que a gente sabe que é um suicídio indireto, né? As pesquisas dizem que sim. As pesquisas científicas, né? Dizem, inclusive, assim, que fala que numa sala de 30 pessoas, 5 já pensaram nessa possibilidade, ou pensarão, né? Na Unicamp também fez um estudo dizendo que 17% dos brasileiros já pensaram seriamente em suicídio. Porque, assim, passa pela cabeça de todo mundo. É natural. Até para a gente rechaçar. Mas quem vai ceder? Essa é a questão. Como é que a gente vai se cuidar, se prevenir, se fortalecer para isso, né? E diz que 5% chegaram ao ponto de preparar um plano, que é uma parte, a gente vai ver mais na frente, um momento grave, quando já está preparando um plano, né? Conclusão, pensar em suicídio faz parte, sim, dessa natureza, né? A pessoa tem essa necessidade de aliviar essas pressões externas que recebe, as cobranças sociais, as internas também, culpa, remorso, né? Ansiedade, humilhação. Então, a gente vê nessa possibilidade um alívio. Mas o que nós precisamos saber é o seguinte: a pessoa que pensa em suicídio, que está planejando, na realidade, ela não quer morrer. Ela quer se livrar de uma dor, de um problema que ela não sabe como resolver, como solucionar. É essa a questão. Esse é um ponto importante. Ela não quer perder a vida. Ela não está suportando mais aquela dor, né? E aí a gente pensa o seguinte, o suicídio, então, nesse caso, é um tema que é próximo da gente. Ele não é um tema tão longe. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, fala o quê? Das sensações de desânimo, que é normal no mundo de expiações e provas. A gente passa por muitas situações difíceis. E aí a gente oscila, né? Porque a fé da gente oscilando, a gente oscila também. Aí a gente sente aquele sentimento de impotência, de tristeza, né? Natural desse mundo. Tem aquele anseio por se libertar, por até se livrar daquele problema. Aí vem uma lassidão, um desânimo, que culmina numa melancolia. O problema da melancolia, o risco, é que a gente fique apático. A gente não pode permanecer nesse estado. A gente pode passar por ele, porque a gente passa em algum ponto da vida. A gente pode ter uma depressão, mas a gente não pode ficar. A gente tem que reagir, porque a depressão é um motivo majoritário para o suicídio, né? É muito importante. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo nos orienta a nos colocarmos, reconhecermos a filiação divina, que tem um Deus tomando conta da gente, que tem um determinismo na questão da felicidade, que existe uma vida futura, né? Que as coisas não vão se acabar. Então, o suicídio, a gente pode dizer que é aquela pessoa que, de uma maneira equivocada, se coloca no lugar de Deus, né? Se coloca como onipotente, uma postura de rebeldia. E lá no Livro dos Espíritos, na questão 944, pergunta, né? Tem o homem o direito de dispor de sua própria vida? Não. Só a Deus assiste esse direito, né? Então, a gente às vezes fica nessa rebeldia tentando competir, né, com Deus. Então, a gente não pode se deixar contaminar, né? Entrar nessa sintonia. Uma atenção para quem vai escutar, para quem vai cuidar, para quem vai acolher. Às vezes o outro tem uma tendência a colar em quem está dando esse apoio. Então, a gente mesmo tem que estar muito preparado, a gente tem que estar com o nosso sagrado, sabe, equilibrado, para a gente poder equilibrar o outro. A gente chama isso de regular a emoção. Se eu tiver, eu vou conseguir passar isso para o outro também, mas eu não me envolver, porque existe o livre-arbítrio, né? Então, eu não vou salvar a pessoa nesse sentido, eu não vou evitar, tecnicamente falando, né? Então, a pessoa fica nesse vazio existencial, nesse congelamento, né? Nessa indiferença. Isso é ruim, porque a gente precisa tratar, precisa estar, não pode ser algo de cima para baixo, vertical. Eu tenho que estar igual com o outro. Eu tenho que me colocar também como vulnerável, para formar aquele campo magnético, né?
A história do outro é a minha história também, uma outra versão. Os problemas que ele está tendo, para chegar a pensar nisso, são problemas que eu tive ou que eu vou ter. Então, precisa de empatia. A empatia que é muito mais do que dizer, é se colocar no lugar do outro. Não é. Não é assim, é o começo. Mas eu nunca vou saber a dor do outro. Nunca. Porque ele tem experiências diferentes, ele tem conhecimentos diferentes de mim, ele tem uma família diferente de mim, um trabalho diferente. Então, eu suponho, mas eu nunca posso dizer, isso é besteira, isso vai passar, isso acontece com todo mundo. Não, cada um é um mundo. A dor dele é a dor dele. É muito mais importante eu estar junto e estar disponível e não julgar. Precisamos suspender o julgamento. Não podemos julgar ninguém. Não nos cabe. Então, quando você tem essa postura mais acolhedora, mais aberta, não criticar, né? A pessoa sente, né? Ela consegue se conectar com você. Então, é preciso estar disponível, né? O Alberto Almeida, ele traz muita questão de, isso está muito ligado ao acolhimento, que às vezes a gente não teve até no útero materno, uma rejeição. Então, ele desenvolve uma tristeza, ele fica sempre na dúvida, no medo de pertencer a esse mundo ou não, de viver ou não. Ou seja, olha como é uma coisa que está lá, né, às vezes no subconsciente, né? E será que toda ocorrência depressiva, né, é um caso que vai levar ao suicídio ou é um caso de obsessão, né? A gente pensa também nisso. Nós sabemos que, às vezes, a obsessão é tão grande que danifica o aparelho físico. E, às vezes, o contrário também é possível. Então, por isso que tem que tratar dos dois. Não pode dispensar o tratamento material, o tratamento com o médico, né? Um vai auxiliar o outro. E aí a gente pensa também o seguinte, estamos numa sociedade que a gente fica querendo evitar a dor. O que é a dor? É a falta do afeto. É quando a gente não tem afeto, aí a gente não tem força para enfrentar aquela dor. Porque dor todo mundo vai sentir, né? Todos nós sentimos. Aí lá no Evangelho, segundo o Espiritismo também, no capítulo 5, né? Bem-aventurados os aflitos, tem um trechinho que fala o suicídio e a loucura, né? E diz assim, ó, a calma e a resignação, auridas da maneira de considerar a vida terrestre e da confiança no futuro, dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Então, a maneira como a gente acolhe, a gente pode ajudar essa pessoa nesse sofrimento, a se acalmar, a se sentir mais, né, serena. Aí, o cuidado que nós temos que ter na casa espírita e em qualquer outro lugar. Na casa espírita, a gente, às vezes, é muito simplista quando diz assim, do sofrimento do suicida. E o suicida, lá, o espírito vai sofrer, está vendo decomposição de corpo e tal. A gente não deve falar isso, porque nem sempre está sofrendo. Depende da disposição do espírito, né? Como que a gente sabe que ele está nessa situação? E aí a gente, às vezes, termina colocando uma situação de amedrontamento, de pânico, né? Lá na questão 957, Kardec pergunta assim, qual, em geral, com relação ao estado do espírito, as consequências do suicídio? Olha o que a espiritualidade amiga diz. Muito diversas são as consequências do suicídio. Não há penas determinadas. E, em todos os casos, correspondem sempre às causas que o produziram. Há, porém, uma consequência a que o suicida não pode escapar, que é o desapontamento por se ver ainda vivo. Isso sim, é 100%. Todos eles vão ter essa surpresa quando se virem ainda vivos, porque o espírito não morre, né? Então, a gente não sabe da situação exata, né? A gente não pode também vir com um pré-julgamento dizendo assim, é porque já foi suicida em outra encarnação, ou vai ser na próxima. Não, também não. Cada caso é um caso, né?
ter cuidado para uma pessoa que está com ideação suicida, está numa depressão, que tipo de livro eu vou dar para essa pessoa? Às vezes a gente dá um livro que trata o tema de uma maneira técnica e fica muito pesado, né? A pessoa está frágil, a pessoa, na realidade, não está com cabeça nem para ler, né? Então, tem um momento certo de dar esse tipo de livro, um livro que vai trazer essas explicações. Quando a pessoa estiver fortalecida, talvez, né, já estiver mais convicta, assim, mais animado, tiver passado da crise suicida que a gente fala, né? Então, observem, é menos intelectualismo, é menos racionalismo, é mais sentimento. Então, a gente tem que se conectar com essa pessoa, pelo sentimento, né? Aquela empatia que a gente falou para vocês, de oferecer aquela presença, né? De ser interessado no outro. A pessoa está carente de contato, porque muitos fogem dessas conversas, né? Então, como é que a gente pode entrar nesse assunto com uma pessoa que a gente está imaginando que ela está nessa situação, está pensando? A gente vai simplesmente perguntar: fulano, você está pensando em fazer algo contra a sua própria vida? Não tem que ter medo de perguntar. Não, olha, não vai despertar nada. O que é que vai acontecer? As perguntas levam o outro à reflexão. Às vezes, uma pessoa que está com a ideação suicida, mas ela não verbalizou. Então, fica aquela confusão, é pensamento meu, é pensamento do outro, é uma ideia. E aí, quando ela fala, ela se escuta, é a autoescuta que começa. Aí ela, opa, eu disse isso. Será que é isso mesmo que eu quero? Entendeu? Ela começa a entrar em contato com aquele conteúdo que ela está meio indo ali sem saber por quê. Então, não vai desencadear nenhuma vontade maior de se suicidar. É o contrário, né? Falar diminui o risco do suicídio. Desabafar em relação às suas dores diminui essa chance, né? Profilaxia. Olhar, pela voz, pela experiência, pelo o acolhimento, pelo não julgamento, né? Não crítica, não direcionar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. A pessoa nessa situação, ela não está elaborando direito, né? Então, ela está com essa necessidade de receber essa escuta, né? Então, qual é a melhor forma de desenvolver a empatia através da escuta? Porque, veja, é o caminho para você ter empatia. É a maneira como você desenvolve. É ouvindo, é escutando. Porque na escuta você vai ter o componente de compreensão do que está acontecendo com o outro, né? Então, a escuta é um lugar de aprendizado e de autorreconhecimento. É tão interessante quando a gente está escutando, sendo pessoas com os conteúdos que tem dentro da gente. E a gente está ali só para escutar. A gente até diz que é uma proporção assim, fala 20%, escuta 80%. A gente está para escutar, não está para falar. E aí vem aquele conteúdo, né? Vem aquele aprendizado, vem às vezes um conteúdo da gente de uma forma diferente, com uma solução diferente, né? É muito interessante. Então, escutar é uma situação de vulnerabilidade que você se coloca. Você esquece de si para escutar a história do outro, e vem uma história que é sua também, e aí o pensamento vai, mas aí você volta. Eu acho muito parecido com uma atividade mediúnica, né? Tem isso, né? Do conteúdo do outro se misturar com o seu, tem esse de vir, né? De vir aqueles espíritos que trazem histórias que tocam você, né? Na realidade é um aprendizado para você, né? Então, quem pode escutar? Qualquer pessoa. A Política Nacional de Humanização diz assim, o que as pessoas mais desejam é alguém que as escute de maneira calma e tranquila, em silêncio, sem dar conselhos, sem que digam se eu fosse. Esse já é um trechinho de Rubem Alves, né, que era um educador, um pastor, que ele tem aquele texto famoso sobre escutatória, e as pessoas que vê muito curso para a pessoa falar, né, mas não vê curso para a pessoa escutar. Ele é o autor desse texto. Então, a Política Nacional diz que todo mundo pode escutar, porque é a boa vontade. Tem gente que chega no projeto e diz assim, tem que ser psicólogo,
né? Tem que ser, não, tem que ter boa vontade e aí recebe as orientações, né? Os treinamentos, obviamente, né? Então, uma coisa que a gente deve fazer é, primeiro, o olhar, manter sempre o olhar para estabelecer a sintonia, que a gente forma aquele campo magnético em torno da gente, né? Acompanhar as emoções na expressão facial. Se a pessoa está com a expressão mais triste, a gente vai acompanhar, a gente não pode ter expressão divergente, né? Usar um vocabulário mais próximo também daquele que está sendo escutado, quando é um adolescente, por exemplo, quando é uma criança. Parafrasear, repetir o que ele disse, para ele saber que eu estou prestando atenção, mas também para eu me certificar. As perguntas são mais poderosas do que as respostas, porque elas levam a essa reflexão, né? A maiêutica socrática, que Jesus também usava tão bem, fazia as perguntas: o que queres que eu faça? Ele sabia, lógico. Eu quero enxergar, eu quero ver novamente, mas ele fazia com que a pessoa fizesse esse movimento. Percebe que quando eu faço um esforço para falar, eu já estou me curando, eu já estou num processo de cura, porque eu estou saindo do meu lugar e já estou indo em busca. Então, era isso que Jesus fazia, né? O que queres que eu faça? Para a pessoa se mover, né? E aí, obviamente, evitar as críticas. Você está agindo mal, você fez errado, está sendo inadequado, isso não pode, né? Enfim, querer dizer faça assim, faça assado, não. A gente não tem essa responsabilidade e tem que respeitar o livre-arbítrio, né? Se a pessoa disser assim, o que você faria no meu lugar? Devolve a pergunta. O que você faria? É simples assim, né? Então, consolar, dar esperança. Qual é a hora de finalizar uma escuta? É a hora que a gente vê que a pessoa está repetindo. Começa a repetir a mesma coisa, a mesma coisa. Olha, então a pessoa já falou. Já é hora de encerrar, porque tem que ter a hora também de encerrar, né? Até para não causar uma dependência. E aí, veja bem, a gente às vezes diz assim, a pessoa está com ideação suicida porque separou, porque perdeu o emprego. Observem, o suicídio é um fator multideterminado. Então, vai juntar um abuso na infância, uma questão socioeconômica, uma questão da personalidade, uma doença crônica, uma tentativa anterior de suicídio, uma questão biológica. Junta tudo isso. Aí tem uma coisa que acontece que é o start. E aí a gente pega aquela última coisa. Mas nunca uma pessoa se suicida por aquele motivo exatamente. Ele tem várias situações anteriores no organismo e no espírito dele, certo? Então, a gente tem que prestar atenção nisso para não dizer o problema é esse e tentar tratar o problema isoladamente. Não. Tem que tratar no geral, até porque são multifatores, né? Então, tem os fatores predisponentes, que nós chamamos, que é o quê? Transtorno psiquiátrico, tentativa prévia de suicídio, quem já teve, suicídio na família, abuso na infância. Isso são coisas que predispõem. Quais são os precipitantes? É aquela que vai ser a gota d'água. Uma desilusão amorosa, uma separação, um problema financeiro, em casos de embriaguez. O que é importante a gente saber? 90% dos casos está associado a uma patologia de ordem mental, diagnosticável e tratável. Ou seja, 90% dos casos poderiam ser evitados, se tivesse levado ao médico, se tivesse feito alguma coisa no momento certo, né? O que é que a pessoa tem? Tem uma crise suicida. Tem crises suicidas. Uma crise suicida, do que é que ela é feita? Estados emocionais. Aí tem 4 estados emocionais. Tem o que chama Psyche, que é aquilo que a gente conversou. A pessoa não quer morrer. Ela está com uma dor que ela diz ser insuportável. Um problema que ela não vê saída. Então, o Psyche é essa dor que ela não suporta e que pode levar a esse ato. Aí tem também o ato dor. O que é isso? É justamente essa dor que não é processada. Um dos motivos que não é processada, porque não falou. Olha a importância do falar. Ela não é processada, ela não é falada, ela não é escutada pela própria pessoa. Um outro estado emocional que está dentro da crise suicida
é a ambivalência. A pessoa fica naquela luta interna, quer viver, quer morrer, quer viver, quer morrer. E aí, o que é que acontece muito nesses casos? A gente, fulano, se quisesse morrer, tinha se apirado do 10º andar em vez do primeiro. Veja, o que a pessoa está é oscilando. A pessoa está doente. A gente tem que fazer, em vez de criticar, aproveitar o momento que ela está para cima. Para naquele momento que ela está bem, querendo viver, a gente entrar com uma conversa edificante, entrar com uma prece, entrar com uma leitura boa, com uma música boa, encaminhar para um psicólogo, né? A gente tem que aproveitar enquanto ela está para cima, porque ela vai ficar o tempo todo oscilando, né? E o outro estado é a rigidez. Fica com aquele pensamento dicotômico, ou tudo ou nada. Então, fica vendo em túnel. Ela só enxerga o suicídio como uma possibilidade de resolver a situação. Essa é a crise, né? Como é que essa pessoa está se sentindo? Quais são as palavras que mais aparecem no vocabulário dela, no CVV e com a gente, do Projeto Escutatória? Medo é uma das palavras. Medo. Medo do amanhã, medo de uma situação. Sensação de estar só, mesmo rodeada de gente, né? Se sente isolada. Uma palavra a mais recorrente. A pessoa fala de um vazio, né? Eu sinto um vazio. O que é esse vazio? É o vazio existencial, né? Baixa autoestima, a pessoa acha que não merece as coisas boas, acha que é uma punição divina, é negativa, só vê as coisas que estão dando errado, vai encaminhando para uma depressão. A depressão é um alerta amarelo, né? Fala dessa dor insuportável, eu sinto uma dor que eu não sei o que é. Então, você começa a observar, através dessas palavras, através do vocabulário, esse tipo de comportamento. Quais são as falas? Eu preferia estar morto, eu sou um peso, né? Fala desse vazio, estou cansada da vida, não aguento mais, eu não posso fazer nada, não aguento mais lutar, os outros são mais felizes do que eu, queria dormir, não acordar, nada dá certo para mim, um discurso derrotista, né? Aparece na fala dessas pessoas, para a gente identificar. Então, você começa a observar que o afastamento familiar, uma sensação de não pertencimento, está ali no meio das pessoas, mas não interage, não conversa, né? Comportamento ansioso, uma agitação ou uma depressão. Se a pessoa é mais calma, está agitada. Se é mais agitada, está muito calma, é estranho a mudança de comportamento. Falta de apetite, insônia, descuido com a aparência. Prestar atenção nas redes sociais, porque eles procuram nas redes sociais maneiras de se suicidar, por exemplo. E nas redes, às vezes, ele verbaliza algo que pode ligar e você agir antes, né? É importante a gente sempre se autoanalisar também, se a gente não está nesse quadro, né? Inclusive. Então, tem um ciclo, assim, na formação dessa ideação suicida. Ela começa com a ideia de morte, né? Era melhor estar morto do que vivo, passar por isso tudo. Depois vem a ideia do suicídio. Né? Eu podia tomar essa iniciativa, vamos dizer assim. Aí depois vem o plano de como se matar. Essa fase, começa a fazer plano, tem que interromper. Começa a fazer uma pesquisa, qual é o meio letal, melhor, né? Essa fase é perigosa. E aí depois ele vai partir para as providências mesmo. Vai, às vezes, fazer um testamento, vai deixar carta, né? A gente tem que prestar atenção nisso. Então, como é que a gente avalia esse risco? A gente precisa, nós, superar umas barreiras, nós mesmos, né? Nós temos crenças errôneas. Primeiro, que a pessoa é fraca, é desequilibrada. Aqui a gente tem que pensar o seguinte, a pessoa está doente da alma, né? Do corpo também, a gente sabe que tem substâncias que a pessoa não produz mais, né? Hormônios que tem que levantar. Outra barreira que a gente tem que ultrapassar, medo de perguntar, medo de se envolver. A gente não deve ter esse medo, porque é uma vida que está em risco, né? E não vai induzir, certo? Não saber o que fazer, outra barreira também. Você pensa, nossa,
um problema desse, como é que eu vou dar conta disso, né? O que é que eu vou fazer? Você vai falar se você não dá conta, você vai falar com a família, você vai chamar um outro amigo, você vai pedir um socorro, você vai levar ele em algum atendimento, porque a pessoa não tem força para fazer isso. Hoje, eu estava conversando com uma pessoa do estudo do NEP até, e eu disse, olha, já deu o número do escutatório, do CVV para essa pessoa, dê até, né, até para esperar o atendimento. Aí ela disse, ela não tem força para isso, ela não quer, ela não está com vontade. Então, foi o que a gente disse, fale com alguém da família, alguém que está na casa, algum amigo, a pessoa liga e passa para ela. Porque o CVV, o escutatório, também age como Cristo fazia. A pessoa tem que também querer. A pessoa tem que tomar uma iniciativa mínima, né? Que é procurar. Então, a gente pensou nessa solução. Então, faz o seguinte, alguém lá da casa liga e passa para ela, porque às vezes ela está sem a força de pegar o telefone até. Uma pessoa com depressão, ela não tem força. Tem que ter outra pessoa, né? E o medo de sentir-se responsável. Ora, se a gente faz tudo que estava ao alcance, a gente não é responsável, não é? Não existe essa responsabilidade da gente. O próprio projeto, a gente orienta as pessoas. Se a pessoa acaba de falar com a gente suicida, a gente não tem como evitar isso. É uma decisão da pessoa, né? Então, fica aquela questão realmente, né, de você não, aí observe, você não está comprometido, mas você está envolvido, a partir do momento que aquela pessoa passou por sua vida. Chegou, a gente sempre fala assim, tudo que chega até a gente é para a gente fazer alguma coisa, é por algum motivo. Então, chegou até você, não deixa escapar, né, não deixa. Aí, olha só, o que é que a gente pensa? Essas pessoas que, será que eu estava, né, como é que eu vou me envolver com isso? As famílias que às vezes ficam pensando assim, poxa, tinha uma pessoa dentro de casa e eu não percebi, eu não vi, né? Às vezes não vê por esses motivos. O medo de enfrentar, o medo de passar por aquilo, ou realmente por uma distração, né? E a gente vai lembrar o quê? Jesus, ele apresentou o amor como remédio para tudo, para todos os males. Jesus estava próximo de Judas, 3 anos direto, mas ele não derrogou a lei. Ele deixou o livre-arbítrio, né? Judas agiu por ele mesmo. Judas tinha uma vida infeliz. Mas depois ele reencarna como Joana d'Arc, 1500 anos depois, né? E faz a sua redenção. Então, observe, nós estamos há mais de 2000 anos depois do Cristo. A gente não é responsável por algo desse tipo. Jesus não evitou. Então, a família não se sentir culpada, né? O que é que o Cristo observa? O Jesus vê o fruto na semente, na sementinha. A gente, ao contrário, a gente vê a semente que está no fruto. Ele vê o potencial, ele vê a caminhada que a pessoa vai fazer ainda, a jornada que a pessoa vai fazer. A pessoa vai se recuperar, né? A pessoa vai ter o momento dela, da estrada de Damasco dela, né? Jesus, ele fala o seguinte, nós devemos ser o fermento, ou seja, nos misturar à massa, à humanidade, para desenvolver os seus planos de instalação do reino de Deus, né? Então, precisamos refletir sobre a qualidade dos nossos relacionamentos, né? E desses casos que chegam até a gente, para a cura não só do outro, mas a nossa própria cura. Como diz Paulo de Tarso, não é a questão de evangelizar o outro, mas é a questão de me evangelizar. Então, a gente está fazendo um tratamento na gente também. Ou seja, a família, o marido, a esposa, precisa também de um tratamento, precisa da pós-venção, depois de um caso desse, né? E aí, o que é que a gente lembra? Vá e pregue o evangelho. Se precisar, use palavras, que atribui muito a Francisco de Assis, né? Às vezes, como o Jussânia estava conversando antes, acho que antes de começar a reunião, não foi, Jussânia? E, às vezes, a gente faz uma escuta que não tem palavras. A pessoa não está nem em condições de falar, mas ela quer a presença, ela quer o contato, ela quer o apoio. E a gente fica ali. Tem caso de 40 minutos calado.
o escutador entra e diz assim, olha, eu estou aqui, tá certo? Quando quiser falar, se quiser falar, tá tudo certo. Né? Então, observem que é muito mais do que o racional. É o emocional, realmente, é o sentimento, é o acolhimento, né? E aí a gente pode estimular. Como você está se sentindo? Evitar as perguntas assim, o que foi que aconteceu? Porque essa pergunta, o que foi que aconteceu, parece que a gente está querendo saber o que aconteceu e, de repente, fazer um julgamento em cima disso, ou dar a solução. Então, a pergunta é como você está se sentindo, para ela ir para a dimensão do sentimento. Porque é na dimensão do sentimento que a gente muda. A gente não muda porque quer, a gente muda porque sentiu algo. Né? A gente muda porque encontrou algo, porque algo começou a ter significado para a gente. Né? Então, mostrar o interesse, né? O não julgamento, e verbalizar, olha, eu estou preocupado com você, estou observando tal comportamento. Não precisa ter medo de falar nada, né? Mas a gente atendeu uma pessoa, foi no primeiro dia que a gente fez escuta na rua. E essa pessoa, quando terminou a escuta, ela estava calada, praticamente calada. Quando terminou, ela abriu uma bolsa grande, que ela botou assim do lado, né, da cadeirinha. E dentro da bolsa tinham, sei lá, umas 10 pedras grandes. Porque a gente fez a escuta, quem conhece Recife, Recife é toda cortada por rios. Então, a gente estava muito próximo do rio Capibaribe. E ela ia se jogar. Nesse dia, um policial chegou para a gente e disse assim, o que é isso aí? A gente explicou o que era o projeto, ele, nossa, graças a Deus, porque toda semana tem um atrás de mim querendo se suicidar. Olha só. Um local de festa, Recife Antigo, um lugar lindo, maravilhoso, bonito. Né? E a pessoa chega ali com essas intenções. Então, olha só, eu queria lembrar da questão 642 do Livro dos Espíritos, que diz o seguinte, não basta que o homem não pratique o mal, cumpre fazer o bem no limite de suas forças, porquanto responderá por todo mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Então, se a gente pensar assim, ai meu Deus, eu falei, mas não devia ter falado, eu perguntei e deu errado, é melhor do que não fazer. É melhor do que não perguntar, tá certo? A gente, nesse caso, vai pecar pelo excesso mesmo. Não tem problema, porque o que a gente não pode ficar é parado, né? E na 975 diz assim, o espírito sofre por todo o mal que praticou, ou de que foi causa voluntária, por todo o bem que houvera podido fazer e não fez, e por todo o mal que decorra de não haver feito bem. Então, passou por a gente tem que fazer algo, né? Quais são os efeitos que a gente causa na pessoa, quando a gente escuta a pessoa? O que é que ele sente? Primeiro, ela, quando fala com a gente, ela está se escutando também. Então, ela faz um reconhecimento. Ela tem uma noção melhor do próprio estado dela, né? Ela rompe o isolamento, às vezes. Às vezes, ela não tem falado isso com ninguém. Ela rompe. Quando rompe, fica mais fácil. Opa, rompi esse isolamento, esse silêncio. Não foi tão difícil, não doeu, eu posso fazer mais vezes. Você quebra o ciclo do silêncio, certo? Sente o alívio. Sente o alívio. Ganha esse alívio, gente. É tão importante, porque pode ser justamente um fôlego que a pessoa ganha naquele período, naqueles próximos minutos que seja, talvez, para, além de evitar o ato, receber um socorro, algo acontecer, algo mudar na vida da pessoa, ela se conscientizar. Então, por menor que seja esse alívio, por mais curto que seja, é onde a espiritualidade aproveita para agir na pessoa. Quando ela encontra um campo receptivo, mais aberto, a pessoa mais relaxada, né? A gente sabe que Deus age na gente e através da gente. Então, a gente é o através, mas age na pessoa quando ela fica nesse estado mais sereno, né? Mais pacificado depois de uma fala. E aí ela sente-se também estimulada a falar mais. A ter intervalos menores, né? Desse silêncio. E isso fortalece o quê? A intenção de viver, obviamente. Uma coisa que eu queria colocar aqui para vocês é sobre a questão da religiosidade e espiritualidade com relação ao suicídio. Não necessariamente a religiosidade, porque a pessoa pode não ter uma religião, pode não
professar alguma fé, mas ser espiritualizado, acreditar que tem algo maior, que seja Deus, que seja energia, que seja natureza, não importa, né? Que tem algo que transcende, isso é importante, muda a visão da pessoa, né? Inclusive, eu tive um depoimento de um tenente do Corpo de Bombeiros que ele falou isso, ele disse, olha, a pessoa que tem essa espiritualidade, os espíritas, ele falou assim, a família espírita, quando a gente chega para tratar com ela, ela tem uma serenidade, ela não está no estado de desespero. E é justamente por isso, né, esse entendimento. Então, é muito importante. Olha, a religiosidade, ela diminui em 75% o risco de suicídio. 75%. Aí, quando a gente fala religiosidade, a gente fala 4 vezes menor, não é aquele que é assim, vai uma vez ou outra assistir palestra, não é esse. É aquele que está no serviço mesmo. É aquele que tem uma rotina. A rotina é muito importante, a disciplina, né? Para cuidar da gente. E diminui em 48% a tentativa. A pessoa tenta menos, né? Então, o que é que a questão religiosa pode tratar? A depressão, o suicídio, vai diminuindo, né? E aí tem o que a gente chama de coping negativo e coping positivo na religião. O que é isso? É como se fosse algo que dispara, né? O coping positivo, ele tem que ser 3 para 1 negativo. O que é isso? O que é o coping positivo da religião? Eu tento motivos para não me suicidar. Eu tento encontrar um ensinamento de Deus para o que eu estou passando, né? Eu penso assim, está nas mãos de Deus, que tudo passa, que tem um propósito melhor, né? Então, esse é o coping positivo. Qual é o coping negativo da religião? É quando eu penso assim, puxa vida, Deus me abandonou, Deus está me punindo. Então, eu tenho que ter essa relação de 3 para 1, mais positivo do que negativo, né, para poder fazer efeito. Entre drogados, também 1/3 menos suicídios, aqueles que praticam alguma religião, estão ligados a alguma religião. Entre aqueles pacientes bipolar, também 20%, 75% a menos. Adolescentes, também por conta de diálogo, evangelização, né? Então, esses adolescentes também têm um risco de 70% a menos. Então, a gente vê o seguinte, que qual é a questão também da religião? É que ela tem uma rede de apoio. Então, por exemplo, eu estou numa situação difícil, às vezes eu não tenho uma família, não tenho um marido, uma esposa, não estou trabalhando, mas a religião, aquele local que ele tem para onde ir, que ele vai encontrar pessoas, que ele vai, no mínimo, naquele momento, pensar em outras coisas, forma essa rede para ele, ampara ele, e ali ele pode até pedir ajuda, e o próprio ambiente, né, a própria psicosfera vai amparar ele nessa situação que ele pode se encontrar de ideação suicida, né? Aí tem um texto de Rubem Alves, que eu trouxe aqui para vocês, que ele diz assim, ó, sempre vejo anunciados cursos de oratória. Gente, Rubem Alves, ele era psicólogo, pastor, filósofo, do século da gente. Já faleceu faz pouco tempo. Aí ele diz, nunca havia anunciado curso de escutatória. Todo mundo quer aprender a falar. Ninguém quer aprender a ouvir. Pensei em oferecer um curso de escutatória, mas acho que ninguém iria se matricular. Escutar é complicado e é sutil. Por que é complicado e é sutil? O que é que impede a gente de escutar o outro? É a gente estar focado só na gente. É o egoísmo e é o orgulho. Eu não tenho tempo para o outro, eu tenho as minhas questões, eu sou mais importante, tudo gira em torno de mim. Então, eu chego ao ponto que uma pessoa está falando e eu falar por cima da pessoa, né? Que além de ser uma falta de educação, né? No caso, você está passando por cima, é uma agressão, é um tipo de agressão isso, né? Acontece muito com mulheres, o interrupt e o mansplaining. O que é isso? O homem
ou interrompe a mulher, simplesmente, ou ele explica o que ela já disse. Então, se eu disser assim, essa laranja é verde, gente. Aí ele vai dizer, gente, Cristiano está querendo dizer que essa laranja é verde. Ele diz a mesma coisa. É uma coisa cultural, lógico, é uma coisa do machismo aí junto, mas veja como a gente está centrado só na gente, né? Então, a escuta, a incapacidade de escutar passa pelo orgulho e pelo egoísmo. E aí o Rubens continua. Daí a dificuldade, a gente não aguenta ouvir o que o outro diz, sem logo dar um palpite melhor, sem misturar o que ele diz com aquilo que a gente tem a dizer. Nossa incapacidade de ouvir é a manifestação mais constante e sutil de nossa arrogância e vaidade. Não é verdade? O que o outro tem para dizer não é importante. Eu não escuto, né? E aí, escutar, será que é só... Porque a gente ouve com os ouvidos as palavras, né, os ruídos, mas escutar é prestar atenção. É o que a gente fala de entrar em flow. Entrar em flow, entrar na sintonia daquela pessoa, né? Tá ali ligado na pessoa. E aí ele continua dizendo assim, não basta o silêncio de fora, é preciso silêncio dentro, ausência de pensamentos. Não basta você ficar calado. Você está calado, a outra pessoa está falando, você não está nem prestando atenção. O que é que a gente vê? O isolamento para os idosos. Já existia antes da pandemia. Porque a partir do momento que você pega o seu avô, sua avó, o idoso da casa, e coloca num quartinho lá no fundo, você está isolando. Às vezes você traz para dentro de casa. Ele está sentado na mesa, mas ninguém está escutando o que ele está falando. Ele fala, ninguém responde, ninguém presta atenção, porque não é mais interessante. Então, eu posso estar ouvindo o ruído, mas eu não estou escutando. Então, não tem escuta aí. A escuta, ela extrapola. Eu vou ter que observar como você está sentado, como está a sua fisionomia, como o seu olho está brilhando. Você está tremendo as mãos? Você está nervoso? Né? Porque você se contradiz, inclusive. Você fala uma coisa e o corpo fala outra. Então, você tem que prestar atenção de uma maneira geral na pessoa, né? Isso você só consegue se realmente você fizer isso. Não só o silêncio de fora, de calar a sua boca para escutar, mas o silêncio de esquecer de si, esquecer de você para se doar para o outro, né? Aí ele diz assim, eu comecei a ouvir, para mim, Deus é isso, a beleza que se ouve no silêncio. Olha, no silêncio a gente ouve Deus, no silêncio a gente encontra Deus. No deserto, não é no deserto que a gente encontra Deus? Ele já está lá, né? Na realidade. A gente é que vai para aquele lugar. Então, a gente tem que ir para esse lugar, né? Que a gente não conhece. Que a gente mesmo não visita. Por que a gente não visita? Porque nós mesmos não temos o hábito de nos escutar. A gente não quer nem saber o que é que a gente é. A gente não quer nem saber o que é que tem dentro da gente. Então, se a gente tem esse medo da gente mesmo, de se escutar, que dirá do outro, né? Que a gente vai nos escutar no outro conteúdos da gente. Aí a gente evita, né? A importância de saber ouvir os outros. A beleza mora lá também. Tem coisas belas no outro. Às vezes a gente não tem raiva de alguém, não tem simpatia por alguém, simplesmente porque nunca escutou aquela pessoa, nunca compreendeu os motivos dela, né? Não conhece profundamente. E aí ele diz o seguinte, ouçamos os clamores dos famintos e dos despossuídos de humanidade que teimamos a não ver nem ouvir. Olha, aí é como Carl Gustav Jung diz, quando sentar na frente de uma pessoa, seja apenas um humano na frente de outro humano. Eu não sou a pessoa do centro, eu não sou a psicóloga, eu não sou nada. Eu sou uma outra pessoa, de igual para igual. O outro tem que sentir isso, né? É chegado o momento, não temos mais o que esperar, diz o Rubens Alves. Ouçamos o humano que habita em cada um de nós e clama pela nossa humanidade, pela nossa solidariedade, que teima em nos falar e nos fazer ver o outro que dá sentido e é a razão do nosso existir. Emmanuel diz que quando a gente está de frente para o outro, a gente já tem um motivo para agradecer. Basta isso.
essa dádiva, essa bênção de ter o outro na sua frente. Porque mesmo sendo algoz, os algozes são nossos mestres. Ele está querendo nos ensinar algo, né? Dizer algo, algum aprendizado. Sem o qual não somos e jamais seremos humanos na expressão da palavra. Se a gente não convivesse, se a gente não se comunicasse, que é a forma, né, como a gente se relaciona é através da comunicação, né, a gente não teria nem evoluído, a gente estava na idade da pedra ainda, a gente não teria, quem é que ia dizer como é que faz o fogo? Então, a gente só evolui, a gente só cresce, só avança um outro, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Olha, o próximo é que é a referência. Quando a gente não gosta de algo, de uma pessoa, o que é que Joana de Ângeles diz, né? Olha, por que isso tanto te incomoda? Será que isso não tem aí dentro de tu também? Né? Para te incomodar tanto? E observe, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Você e Deus. Quem é que está no meio da frase? O próximo. É ele que está no meio. Ele é o caminho, né? E fora isso, a gente deixa para aqui, né, para todos nós, que sempre, independente do que acontecer, se não for possível evitar, a gente confiar, né, em Maria de Nazaré, com a sua legião dos servos de Maria, que faz esses resgates o tempo todo, desses espíritos que podem estar ou não em sofrimento. A gente já viu que não é bem assim, né? Não pode ser taxativo. Somos encaminhados para colônias de recuperação. Olha só a misericórdia de Deus. A gente ainda é resgatado, dependendo da nossa disposição, tem a possibilidade de se refazer nessas colônias, né? E lembrar de Maria, né, lá em Éfeso, quando estava com João, o evangelista, o último daqueles que ela escutava todo dia. O que é que Maria de Nazaré passava o dia fazendo, gente? Com a cadeirinha dela do lado de fora, na casinha dela e de João, ouvindo as pessoas, escutando. Ali tinha gente que ia reclamar, tinha gente que ia falar de suas dores, ela fazia curas, tratamento de desobsessão, né? Pessoas, às vezes, só curiosas, queriam saber de Jesus, e ela escutava todos. Como a gente vai tratar se a gente não escutar? Se a gente não diagnosticar? Ela passava o dia fazendo isso. E o último, né, que aparece lá, a gente sabe, né? Aquele a quem ela pensou em não atender, de tão cansada que estava, já velhinha, o próprio Cristo que veio buscar, né, a sua mãe, buscar Maria de Nazaré para que ela pudesse. Então, ele diz, né, está lá na Boa Nova, que quis Deus que você fosse a rainha dos céus, né, e vem buscar ela para esse encontro, vem resgatar a nossa Mãe Santíssima, e ela, com seu coração generoso, em vez de seguir em frente, ela quer passar na arena, e vai ali na arena, junto de uma jovenzinha, mais, talvez, receptiva, soprar no ouvido da jovem: cante, minha filha, cante. Ou seja, essa jovem, ela estava com os ouvidos abertos. Essa jovem estava atenta, ela estava conectada, ela estava prestando atenção. Ela não escutou com os ouvidos físicos, mas ela escutou a voz de Maria dentro dela: cante. Ou seja, tira o foco, eleva o teu pensamento. Conecta com Jesus, que vai dar tudo certo, né? E aí, o que é que acontece? Ela não só canta, sem saber por que exatamente, mas ela contagia todos que estavam ao seu redor. E a ideia é essa, né? É muito essa. A gente, com as ações da gente, a gente contagiar quem está ao redor. E aqueles grupos de pessoas, o Saulo, né? O Paulo de Tarso, enquanto Saulo, se espantavam como aqueles cristãos iam para o holocausto cantando, serenos, em paz. O próprio Estevão, no livro Paulo Estevão, a gente vê o Estevão abençoando Saulo, que estava morrendo por conta dele, por conta da perseguição dele. Saulo se vira para Abigail, a noiva, Estevão se vira para sua irmã, Abigail, noiva de Saulo, e diz o seguinte: se Saulo
já servia bem a Moisés, imagina quando ele conheceu Cristo, quando ele conheceu o amor, o quanto ele não vai ser fiel e leal, né? Então, a escuta está envolvida em tudo. Escutar, a gente entender como ultrapassar simplesmente a escuta do ouvido, né? A escuta da fala. Mas, ao escutar, vamos auscultar a alma das pessoas. E, para isso, a gente precisa realmente esquecer um pouquinho da gente, se dedicar, olhar para o outro de uma maneira diferente e escutar de todas as formas, com todos os nossos sentidos, né? Que temos, que Deus nos deu, e é possível, para poder acolher essa pessoa. E esse é o nosso papel, é acolhimento, né? No mais, a espiritualidade vai agindo junto, vai trabalhando, né? Vai amparando, vai inspirando a gente. Bom, é isso, meus amigos. Passando um pouquinho aqui das experiências que a gente tem, né? São 15h10, então aí tem 20 minutinhos para perguntas, né? Para comentários, né? Eu quero escutar vocês também agora, os comentários de vocês. Muito obrigada, viu? Cris, é tão importante isso que você fala, né? Que o conteúdo, além de ter sido um conteúdo maravilhoso, né? Ele nos traz uma sensação de potência, né? Porque é uma questão que muitas vezes nós não rompemos, né? Nós nos sentimos impotentes, e aí quando nós dizemos assim, eu não vou conseguir falar nada para aquela pessoa, eu não tenho nada para dizer, eu não tenho conteúdo nenhum, ela tem mais experiência que eu, e nós começamos a fazer alguns comparativos, e nós vemos que a simplicidade, até da forma como você traz esse conteúdo de uma forma tão simples, porém tão natural, que basta nos deslocarmos de nós mesmos, dos nossos padrões, da nossa visão, do nosso entendimento, das nossas experiências, e captar o que o outro quer falar, né? Então, essa ligação, achei perfeita a sua analogia, quando você fala de Deus e de nós, mas que no meio tem o próximo, né? E esse próximo com toda a sua bagagem, né? Quiser aí poder, em algum momento, fazer essa troca, né? Cris, quando uma coisa que sempre eu me pergunto, às vezes, até por entender melhor e tentar ajudar. Às vezes as pessoas elas chegam com as suas questões, né, complexas, e a gente acaba entendendo que o que a pessoa sente, a gente não consegue sentir, na verdade, né? É aquele sentimento que a gente não consegue atingir. Por quê? Porque vai o nosso comparativo, né? Nossa, mas está sofrendo por isso, né? É só isso. Né? Nesse caso, né? Claro que você já trouxe isso aberto, que é o distanciamento de nós mesmos. Mas como trabalhar isso em nós para poder ajudar o próximo? Que palavras usar, ou que forma de pensamento, de questionamentos a gente poderia fazer? Primeiro tem uma coisa, sabe? Pela a nossa própria sociedade, a gente tem uma tendência, né? A gente é educado para evitar dor, evitar não sentir dor, não passar os sentimentos, não transmitir, né? A gente é educado para isso, não pode chorar, tem que se comportar desse jeito. Então, isso começa a colocar trava, não só da gente com o outro, a gente não põe só um distanciamento com o outro, mas da gente mesmo. Então, eu acho que a melhor forma da gente conseguir captar isso é quando a gente se conhece muito bem. Porque quando a gente faz o trabalho de autoconhecimento da gente, a gente começa a compreender o quanto é difícil, como é essa rotina, como é esse processo para a gente conseguir trabalhar com essas emoções, né? Que é outro assunto, esse tema tão importante, né? Porque Joana diz assim, que as emoções desequilibradas é vida em desalinho, se a gente não tem as emoções equilibradas. Então, a gente só consegue realmente compreender o outro a partir do momento que a gente compreende a gente. Então, o trabalho tem que ser primeiro na gente. A gente primeiro, até para auxiliar, né? É aquela metáfora lá do oxigênio, né? Primeiro põe tudo, para depois, nem que seja uma criança, você põe primeiro em você. Senão você morre no meio do caminho, né? Não consegue salvar o outro.
Então, a partir do momento que a gente faz com a gente mesmo, que a gente faz essa viagem para o deserto da gente, a gente faz o autoconhecimento, tão bem explicado ali na questão 919, mas é explicado de uma maneira tal, tão detalhada, um roteiro tão perfeito. Eu trabalho na área de desenvolvimento humano organizacional, que é um roteiro que eu uso em treinamento, em cursos de autodesenvolvimento, de tão perfeito, com outro nome, mas uso. Aquelas etapas são perfeitas, são muito importantes, né? Muito assertivas. Então, quando eu faço esse trabalho, eu estou metade já conhecendo o outro e compreendendo o outro. O ponto de vista dele, mais ou menos, né? Que cada um vai ter um ponto de vista, é a vista do ponto, como diz, né? É de onde está vendo, né? Então, tudo começa primeiro na gente. Começa a trabalhar a gente sem ansiedade, né? Dentro da gente. E aí a gente já vai automaticamente também aceitando o outro, compreendendo, sabe? E aí a gente capta, é como se a gente ligasse as anteninhas, né? Aí as antenas, ó, capta tudo muito mais fácil, né? Mas, e compreendendo até isso, que cada um tem sua história, cada um tem, sei lá, quantos milênios, né, de existências, teve está trabalhando suas imperfeições. Agora, veja bem, a gente, quando a gente quer mudar, 50% está na mão da gente. 30% através de nossas atitudes, 30% está na mão da genética e 20% está na mão dos fatores epigenéticos, ou seja, onde eu estudei, onde a família que eu tive. Se a gente considerar que esses 30% que são dos fatores genéticos, nós que somos espíritas, os fatores genéticos, na realidade, vêm da genética espiritual, não é isso? A genética espiritual vai me agrupar com aquela família que eu tenho afinidade e vai impor no meu DNA, né, na minha carga genética, aqueles componentes que eu preciso ter para poder passar por certas experiências. Então, a gente vai dizer o seguinte, a gente não vai somar 50 mais 30, fica só 20% de fator epigenético, aqueles que são externos, que influenciam a gente, naturalmente, o ambiente que a gente está. A gente pode dizer que eu sou dono da minha vida e eu posso fazer o que eu quiser, eu posso fazer a mudança que eu quiser em mim. Está sob o meu poder, né? Está apenas, falta apenas o quê? O meu querer. Está agora no meu querer fazer ou não, adiar ou não, né? Essa felicidade, esse estado melhor. Então, o trabalho é na gente. O trabalho é na gente, para a gente tocar o coração dos outros e para a gente perceber melhor o outro. Obrigada, Cris. Mais alguém, algum comentário, alguma pergunta? Fiquem à vontade. Vera, Lígia, o Meira, que está aqui conosco, Vec, Pedro. Eu queria fazer uma pergunta para a Cris. Cris, em todas as situações, qual é, vamos dizer assim, o potencial da prece? Você percebeu a pessoa com esse problema, né? Sim. E se você não puder fazer nada, talvez só orar, te ajuda? Demais. É exatamente isso. Se você não tem nada, mais nada, já fez tudo, a única coisa que você pode fazer é orar pela pessoa. E ajuda sim, porque nós somos intercessores. Nós somos escutados. E a prece daquele que pede pelo outro é mais agradável a Deus. Porque eu pedir por mim é normal. É lógico, eu quero ficar bem, eu quero melhorar, eu quero... Até assim, mesmo que peça coisas espirituais, eu quero me fortalecer, eu quero ter coragem de perdoar. Mas quando eu saio de mim e faço essa prece pelo outro, eu estou agindo por minutos como espíritos nobres agem. Qual é a característica deles? Abnegação. Eu estou sendo abnegado. Então, essa prece é muito agradável a Deus. Essa prece é muito poderosa. Essa prece, ela vai ser realmente recebida. A gente vê tanto isso naquele livro, Memórias do Suicida, eu acho. Meu Deus, qual é aquele que é com Bezerra de Menezes, no Carnaval? Se passa no Carnaval, o contexto. Não estou lembrada agora do nome exatamente. Ele recebe preces de mães, por exemplo, de amigos, de um marido. Aí ele recebe aquela prece. Veja, a prece não foi da pessoa. Ele recebe e vai lá socorrer a pessoa.
Lógico que a gente sabe que isso tem também a necessidade, o merecimento, vários fatores da pessoa. Mas o atendimento é feito, né? O deslocamento é feito, a ação é feita, né? A motivação, a saída em busca daquele, nem que seja para amenizar uma situação. Com certeza, perfeito. Muito bom você ter trazido a questão da prece. Lá no projeto escutatório, o CVV, eu sei que eles são bem ecumênicos, assim, eles não tocam nada de religião. A gente também não, viu? Mas a gente está disposto, na ligação, a fazer uma prece para a pessoa. A gente oferece, olha, você quer que faça uma prece junto com você? Porque às vezes a pessoa não está em condições de fazer uma prece. Você quer que a gente leia um texto? Aí abre Minutos de Sabedoria, abre um livro assim mais, né? Que não seja de estudo nem nada. Aí traz uma mensagenzinha para a pessoa. Faz isso também, o escutatório. Muito bom, obrigado. Viu, Obrigada, Jô? Se tiver espaço, vamos abrir para os outros aí. Você lembra aquela história que eu queria uma ajuda? Talvez a Cris pudesse nos ajudar com um amigo meu que eu sentia, né? Com tendência a suicídio, né? Mas vamos abrir para os outros primeiros aí, se sobrar tempo, talvez, né? Sim. Pessoal, fiquem à vontade para fazer qualquer comentário, pergunta. A gente percebe como a Cris ela é clara, né, nas suas palavras, né, bem abertas, né, fácil da gente entender. Fiquem à vontade, Luciana, Lígia, Lu, Vera, fiquem à vontade aí para falar. Eu não tenho nada para colocar, não. Obrigada. Obrigada, Lígia. Nada a declarar. Nada a declarar. A Lu também, a Luciana também já falou, né? Mas é importante. Então, acho que a gente pode abrir, que se você quiser fazer aquele comentário, para a Cris até nos ajudar, fica à vontade, está aberto. Tá. Cris, aconteceu comigo agora há pouco tempo, eu tenho um amigo que começou comigo quando a gente era jovem, numa empresa, depois eu saí, ele fez uma carreira, virou diretor da empresa, e depois uma empresa de comunicação, depois ele foi transferido para a Bahia, participou de lá também, numa empresa, e agora aposentou-se. É uma pessoa muito ativa, muito capaz, um ótimo profissional, e eu conversando com ele agora, né, depois da crise, ele pegou também o Covid, passou maus momentos, né, e ele estava lá fazendo os seus trabalhos, seus bicos lá, e eu senti ele muito, assim, desanimado. E eu percebi, e eu sei que ele tinha, a nível profissional, uma grande referência dele, que era de Campinas, e era um profissional ótimo, que depois eu acho que também se aposentou, se sentiu inútil e se jogou de cima de um prédio lá de 20, 30 andares, não sei quanto. E ele era uma referência para ele, né? Então eu senti ele assim meio desanimado, eu comecei a falar para ele, falei de evangelho, falei de Jesus, ele falou, eu não acredito nisso. Ele até fala, graças a Deus, ele usa essa expressão. Então, eu não soube exatamente aonde pegar ele. Aí eu fui para o lado da família, falei, olha, a família precisa de vocês, estão ali na família, né? Imagina o mal, assim, indiretamente, eu não quis falar que eu estava sentindo ele, mas eu fiquei sem argumento para lidar com ele, porque, como disse, você citou no começo, o próprio Chico chegou a dizer, né, que para a série de Lis, se não me engano, que escreveu o livro Vencendo a Dor da Morte, onde ela que perdeu 2 filhos, e ele chegou a falar diretamente para ela que quando a mãe perde um filho, já conhece o Evangelho, ela já tem um grande conforto, uma grande chance, né? E eu digo para mim mesmo, se conhece o Evangelho, conhece o Espiritismo, tem muito mais ainda. Mas quando não tem tudo isso, o que fazer? Becky, foi ótimo você ter conversado com a família, né? Com quem estava próximo, né? Para dar o apoio. E aí, quando a pessoa diz isso, a gente vai falar o seguinte, olha, não importa em quem você acredita ou se não acredita, não tem importância, mas eu estou aqui, estou junto com você. Eu estou aqui, você pode me ligar a hora que você quiser, a gente pode conversar, me fale o que você está sentindo, né? O que é que a gente pode fazer,
Para ele seria tão bom se ele se engajasse num projeto voluntário para se sentir útil e preencher o espírito, né? Ele provavelmente, quando você falou, Vec, não sei nem se foi inspiração, mas eu só pensei assim, é uma pessoa que está mais ligada à matéria do que ao espírito, mais materialista. Sim. Então, o materialismo dá um vazio. Ele está sentindo esse vazio agora, porque ele preenchia o tempo com o trabalho, todo jeito ficava muito ocupado, não prestava atenção, mas agora está ele com ele mesmo. E aí, o que é que ele está encontrando dentro dele mesmo? Né? Ele está com esse vazio, ele precisa preencher, né? Mas não, a gente não precisa ir falando assim, pelo lado da religião, já que ele não aceita, não tem problema, mas eu estou junto. Será que não é isso? Vamos fazer alguma coisa, né? Dar um outro rumo para a vida, né? Então, assim, seria bom engajar ele, né? Se ele pudesse se engajar num trabalho voluntário, independente do que fosse. A gente sabe até que está lá na Gênesis, né? No futuro a gente se une pelos ideais, não é pela religião, né? Pela denominação religiosa da gente, né? É assim, eu adoro causa de animais. Pronto, todo mundo de várias religiões vão se juntar ali naquela causa. É isso que vai unir, né? Os grupos. Então, é isso, é estar junto. Mas eu estou aqui, não tem problema, mas eu estou aqui, estou junto com você e a gente vai passar por isso junto. Você não está só, você não está só. Você não está sozinho. E suas orações. E aí você já se preveniu falando para a família, né? Para ficar prestando atenção nele. E está sempre, né, em contato, né? Conversando, apoio, né? Não precisa ser um livro de religião, mas de repente pode presentear ele com algo que fale sobre isso, né? Sobre essas questões que transcendem. Vai arrodeando. Eu faço uma coisa no meu trabalho, na minha profissão, que eu digo assim, eu falo de Jesus onde eu for, com outro nome, mas eu falo. Tem problema, o problema é o nome, eu mudo o nome. Não é? Então é isso, e oração para ele, né? Ele chegou a verbalizar alguma coisa, porque você pode perguntar. Não verbalizou. Eu que só percebi, conhecendo o histórico. Tudo. Você pode perguntar. E aí vai ser uma oportunidade dele falar. Não tem problema nenhum. Nenhum. É bom. Às vezes a pessoa toma um susto, ele pode tomar um susto. Não, que é isso? Não, isso nunca me passou pela cabeça. Porque por causa do orgulho também, né? Pode até dizer isso, mas a pergunta não foi feita, ela vai ficar ecoando. Deixa lá a pergunta trabalhando nele, entendeu? Essa pergunta talvez faça a pessoa, né, pelo que você está trazendo, ter consciência realmente dos seus, né, aquele choque de realidade que a gente fala, né? Viu? Nossa, mas eu estou pensando nisso, eu estou transparecendo isso, será que ele está entendendo que eu vou fazer isso? E isso faz com que a pessoa repense e passe a ressignificar algumas coisas, né? Não, mas não era bem isso, né? Ou se está naquela linha, ela acaba refletindo mais, né? Exato. Porque, no fundo, é isso. A pessoa não quer se matar. Ninguém quer perder a vida, não. A pessoa quer acabar com um problema. A pessoa quer acabar com uma dor que ela não está sabendo lidar. Ela não está vendo caminho nenhum. Ela não sabe como controlar. É só isso. Não é só isso, não. É muita coisa. Mas, assim, ela não quer morrer. Ô, Cris, Jussiane, permite-me aqui. A Jussiane está falando isso, estou lembrando que tem um amigo meu, mas da minha cidade, a gente só tem contato pela rede social. E nós percebemos que, em algumas colocações que ele fez na postagem do Facebook dele, que ele estava um pouco desanimado frente à vida. Né? Ele não tem, a gente sabe que os pais já partiram, ele não é casado, ele estava solitário, e nessa pandemia, eles tinham um grupo de amigos, não estão participando mais, o grupo da cerveja, o grupo baralhinha, aquelas coisas, não estão participando. Então, nós, nas respostas embaixo, a gente já fez algumas coisas, não, fica firme, luta, não, vai vencer. Deu algumas colocações que o pessoal mostrou para ele que eles achavam que ele estava com risco de suicídio. E realmente ele mudou, ele passou agora a defender a vida, está com os textos mais altruístas. Parece que a pergunta surtiu efeito. Exatamente. Porque a gente foge da pergunta. A gente foge, a gente mesmo, né? Tem medo do que vai encontrar, a gente tem medo da gente mesmo. Né? Então, quando a gente escuta, a gente não tem coragem de fazer, mas quando escuta do outro, a gente escutou, acabou, registrei. Aquilo ali vai me cutucar, né? Vai fazer com que eu pense. Ô, Ju, posso falar uma coisinha?
Sim, Meira, pode falar. Eu achei bem interessante essa colocação que o Vec fez e depois a Cris fez, no sentido de que ele interpelou o amigo dele que disse que não acredita em Deus. A meu ver, é mais ou menos uma situação óbvia. Quem está numa situação dessa de pós ou pré-suicídio, a Cris me corrija, por favor. Na verdade, ela não acredita em mais nada. O vazio dentro dela é tão grande que a única alternativa que ela vê é sair desse vazio e ir para outra. Estou errado? Sim, não é isso mesmo. É o vazio existencial, né? Justamente. Então, é difícil você abordar essas pessoas, principalmente para a gente que não tem o treino que vocês têm, que não tem o traquejo, o caminho. Porque a primeira resposta que tem, quando a gente tenta levar para o lado religioso, a primeira resposta que vem na cara da gente é: eu não acredito nisso, não vem me falar nessas coisas. É quase que óbvio, porque se ela está numa situação dessa é porque ela não acredita em mais nada. A única saída que ela vê é acabar com tudo isso. E a dica que você deu é muito legal. Cara, eu estou aqui do seu lado, você não acredita em religião, mas acredita em mim. Vamos junto caminhar esse caminho difícil para ver se a gente chega em algum lugar. Porque a gente bater na tecla da religião é quase empurrar o cara para longe. É quase isso, porque ele já não vê mais esperança nenhuma em nada. Então, essa alternativa que você dá, da gente pegar na mão dele e falar: vamos junto, parece que é o ideal, é a mais legal possível, pelo menos naquele momento. E depois, com o tempo, você vai construindo outras situações que envolvam essa pessoa e que levem ela a sair desse pensamento circular e começar a ver outras situações. O trabalho voluntário, por exemplo, é muito legal também, porque ela vai ocupar esse vazio que ela tem. Útil. Outras coisas, né? Então, acho que é isso mesmo. Essa dica aí é super importante. Nunca me vi numa situação dessa. Mas, ao me ver, espero lembrar que um dos caminhos é esse. Vamos junto, estou aqui, conte comigo. Você não precisa acreditar em nada, mas eu estou aqui. Você não está só, eu estou aqui, eu estou junto. Naquele momento, ele não acredita em nada mesmo. Ele só acredita que o fim que é o ideal para ele. Beleza, muito obrigado. Obrigada a você, Aparecida. Olha, Cris, eu agradeço muito. Esse é um assunto que falaríamos mais e mais vezes. Já deixo aqui um convite para uma próxima, para a gente fazer um novo encontro, até mesmo para aprofundar um pouco mais até essa questão que o Meira trouxe, que o Beck trouxe, né? São questões que podem abrir, né? Que podem nos fortalecer. E fazer com que nós, essa nossa aptidão, esse nosso potencial, a gente consiga, né, cada vez mais ampliar, porque esse é o resultado final da nossa proposta aqui na vida. Como você mesmo disse, nós não fazemos nada sozinhos, a gente tem um propósito, né? Se o outro faz, ele nos estimula a fazer cada vez mais, né? Então, Cris, em nome da USE, eu desejo ali muita luz para você, que você continue iluminando, né? Amém. Com as palavras, com as suas experiências, com o seu conhecimento, né? As mentes e os corações daqueles que estão já na linha de frente. A gente sabe que esse projeto seu, projeto maravilhoso, né? O nosso presidente estava aqui, o Edson, ele precisou se ausentar por uma questão da mãe, mas ele estava aqui, não deu tempo de eu apresentar, mas eu já troquei uma mensagem com ele para a gente amadurecer essa questão desse projeto, né? Porque eu acho que é um projeto maravilhoso, e isso é o que faz a razão da vida, né? Então, muito obrigada mesmo. Eu vou pedir até a Meira, que já está aqui conosco, que também é membro da USE, né, Meira? Vou pedir a você que faça a nossa prece de encerramento. Obrigada. Olha, e muito obrigada também, viu, pelo carinho de vocês, né? Pelas interações. Assim, é um tema que não se esgota realmente, é um tema necessário, a gente precisa falar, precisa quebrar esse tabu, esse medo, né? De falar sobre isso e agir, porque a gente tem que ajudar Jesus nesse momento de transição que a gente está tendo, que fica tudo mais exacerbado,
né? Então, a gente tem que contribuir, tem que colaborar com isso. Então, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês, de trazer um pouquinho à disposição já para o que for preciso, né? Eu vou deixar depois, vou mandar um flyer para você, para Jussânia, do projeto escutatório com o número, porque você pode divulgar também, né? Que às vezes a pessoa na rua é assim, não precisa não leve, pode ser que um amigo seu precise. Sabe? Sim, é a corrente do bem. E não é para amiga, é para a pessoa mesmo. É para a pessoa. Outra hora a pessoa liga, sabe? Ela guarda. Não, eu estou precisando, é meio assim, né? A gente tem que contar com essa reação e esse comportamento também. Imagina, obrigada. Não tenho ideias suicidas, não, né? Não, mas vou levar para um amigo. E esse amigo mais amigos sou eu mesmo, né? Obrigada, fiquem com Deus. Amém. Meira, por gentileza, faz a prece para nós no encerramento e já deixo o meu agradecimento a todos aqueles que vieram, que participaram aqui conosco. Vamos disponibilizar no grupo e nas redes sociais esse vídeo, assim como os outros anteriores também, para que mais pessoas possam ter esse acesso a esse material, a essas explicações, essas experiências que só nos auxiliam, né, a aprimorar e potencializar aquilo que nós temos de nós. Muito obrigada. Meira, por gentileza. Ok. Jesus, querido amigo das nossas almas, te agradecemos mais uma vez por este momento de aprendizado, por esse momento fraterno, em que ouvimos e apreendemos muitas lições novas. Muitas lições que levaremos na nossa jornada e que esperamos multiplicar entre os nossos amigos, entre os nossos próximos. Obrigado mais uma vez, mestre querido, e te esperamos na próxima oportunidade a nos auxiliar, como sempre o fez. Se assim seja. Graças a Deus. Assim seja. Bom final de semana, bom feriado, gente. Muitas bênçãos. Obrigado, tudo de bom. Obrigada, tudo de bom, Cris. Felicidade. Forte abraço. Parou? Saiu. O pessoal está saindo, né? Acho que